Olha só algo interessante aqui. Só um detalhe aqui, ó. O versículo 1, 2 do capítulo de Lucas 19 e o versículo 8 que diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. Pronto. Versículo 8. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. O ponto é, por que Zaqueu era rico? Por que ele era rico? Isso, Zaqueu era rico. Porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. Então a riqueza dele vinha disso daí. Então ele defraudava pessoas, correto? Então vamos ver que este é um erro que muitos pregadores nos púlpitos eles ensinam, mas não é isso que o texto está falando. Porque veja só o seguinte, ó, versículo 2: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, note, e este era chefe dos publicanos, então ele era o principal, certo? Agora note, e era rico. Agora a questão é, a pergunta é, Zaqueu, irmãos, ele era rico porque era publicano, ou ele era publicano e já era rico? Um detalhe também, a riqueza de Zaqueu era resultado dele ser publicano, ou a riqueza de Zaqueu, ele já era rico sem ser publicano? Compreendeu? Agora veja outro detalhe, o versículo 8 vai colocar um checkmate. É o texto que está falando, não é eu. Veja só, versículo 8. E levantando-se, depois de Jesus ter pregado arrependimento, e ele viu que o Senhor Jesus era realmente algo diferenciado, o coração dele se compadece tanto que ele diz assim, ó, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Veja a condição aqui, ó. Se em alguma coisa, em algum momento eu tenho defraudado alguém, vou pagar 4 vezes. Então, se é uma condição ou é uma afirmativa? Se é uma condição, certo? Então veja só, se ele encontrasse que ele realmente tinha defraudado alguém, Senhor, se eu defraudei alguém, se, então veja só que é uma condição, ele não está fazendo uma afirmativa, aí eu vou pagar de volta. Compreenderam o detalhe? Então, aqui a palavra se coloca uma condição, correto? Ele está afirmando. Ele está dizendo assim, se eu defraudei alguém, que eu restituirei. Ele estava dizendo que ele ia devolver. Né? O texto pode te levar a entender que ele já era rico, ou pode te levar a entender que ele também pegou dos impostos. Porque a própria leitura não deixa claramente. Né? Ela te deixa entender duas expectativas. Aí deve ter textos que vai afirmar isso, mas aí está um incógnito. Por isso que eu fiz essas duas perguntas, né? A riqueza, ele era rico em resultado da sua profissão, ou ele já era rico, né, antes de ser publicano? Compreendeu? Certo? Mas o versículo 8, ele coloca uma condição. É igual você, Freidiomar, né? Você, por exemplo, que lida com pessoas que trabalham contigo, você imagina a pessoa, né, fazendo uma reclamação
E aí você, sem saber se sim ou não, se ele está certo, você diz o seguinte: olha, eu vou olhar nos meus registros. Se de algum momento eu te defraudei, sem intenção, eu vou te restituir. Certo? Foi essa condição que ele colocou aqui. Olha, Senhor, né? Se em algum momento eu fiz alguma coisa que peguei a mais do que devia, eu vou restituir não só uma vez, não só o valor, mas 4 vezes. Certo? Então é isso aí.